E, pastor Wagner, então, o senhor concorda? O idoso pode ser uma bênção na vida da igreja? Como é que tem sido a sua experiência com as igrejas que o senhor tem trabalhado ao longo da vida? Eu entendo que ele é. Ele é uma bênção na vida da igreja e no contexto da igreja. Inclusive, as 4 igrejas por onde passei, Santo André, Vila Mariana, Santos e agora Campo Belo, todas elas têm um grupo muito grande, muito forte de idosos, né? Então eu entendo que eles são bênção e são de relevante importância no contexto da vida da igreja. Especialmente porque são pessoas, homens e mulheres, que carregam toda uma bagagem de vida, né? Toda uma bagagem de experiência no mundo secular e também na vida com Deus, no relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, e que tem muito a contribuir com o processo da própria igreja, de aprendizado, processo pedagógico dos relacionamentos da igreja. Eu sou alguém que particularmente me maravilho muito com clínicas especializadas para idosos, com rampas e corrimãos. Eu acho que esses são processos, às vezes, alguns deles simples, mas que demonstram a inserção e a devida importância que se deve dar ao idoso, no mundo, na sociedade e no contexto das nossas comunidades diferentes. Vocês sabem que eu costumo brincar com alguns amigos quando fazem aniversário e quando eu faço aniversário. Então, quando eles fazem aniversário, eu brinco assim, olha, o meu desejo a você é que você envelheça. Porque só envelhece quem está vivo. É verdade. Né? Então, como eu espero envelhecer junto com essa mesa, todos nós possamos nos encontrar idosos, né, a serviço da palavra de Deus, é algo que todos nós temos que pensar. Seja a idade que você está, é algo que você tem que refletir. Qual o espaço que eu dou ao idoso na igreja? Outra coisa, se eu estou já na faixa etária como idoso, qual a contribuição que eu posso dar para a igreja? Eu quero perguntar à nossa irmã Dórica, hoje também o idoso passa por desafios que antes eram mais da juventude, não é? Às vezes até doenças, problemas que antes pareciam que eram restritos à juventude estão acontecendo com idosos, né? Que orientação que a gente pode dar ao idoso nesse nosso mundo sobre isso? Gente, eu fico feliz porque eu sou idosa. Isso é muito bom. É uma coisa maravilhosa, não é? Já faço parte dos idosos da minha igreja. A minha igreja tem muitos idosos. Nós temos um trabalho que tenho participado com elas e digo elas por quê? Porque os homens, eles perdem para as mulheres nisso. 8 anos de diferença, morrem mais cedo. Talvez porque não chorem, talvez porque não falem muito, talvez seja a crise do masculino. Então, eu sei que a idade, essa longevidade, traz alegrias, traz tristezas, como a vida. E faz parte do desenvolvimento humano. Ser criança, ser idoso, ser jovem, faz parte. Isso é uma coisa boa porque hoje em dia nós sabemos que a medicina fez com que isso acontecesse. A maneira de lidar com a vida, a saúde, a alimentação, muita coisa favoreceu esse crescimento dessa população. A gente sabe disso. E as nossas igrejas realmente têm essas pessoas com uma facilidade de viver que às vezes é um pouco deixada de lado. Os jovens não gostam muito de idosos. Isso também é uma maneira de negar a realidade, porque todos envelhecem, se não morrer. Eu vejo que dentro, por exemplo, do lado sexual, vamos falar um pouquinho, porque foi agora, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E nós temos um dado muito importante, que os idosos estão ganhando para os jovens em relação ao problema da AIDS. Eles estão passando a perna nos jovens. Está aumentando o percentual. Aumentando cada dia mais o percentual de pessoas idosas com AIDS. Porque se a vida está mais alegre, a sexualidade também.
A sexualidade faz parte do ser humano desde que nasce até quando morre. É bom que a gente pense que essa vida sexual, ela pode ser cuidada. Então, o tema foi para agora nessa campanha, foi sobre os idosos, foi focado nos idosos, pessoas com mais de 50 anos, por conta de não usar preservativo. A gente sabe que eles tiveram um problema sério, porque lá naquela época que eram jovens, não usava-se preservativo. Não existia essa cultura de preservativo, a sexualidade era meio que truncada, ao mesmo tempo havia a liberdade sexual com os anos 60, mas o preservativo não estava em voga. E nós não tínhamos ainda a AIDS disseminada como está agora. Então, essas pessoas não acostumaram, não se habituaram a ter um sexo com cuidado. E isso é complicado porque muitas mulheres casadas, elas acabam adquirindo as DSTs, porque não só é a AIDS, mas todas as doenças sexuais transmissíveis, e AIDS também por conta de uma sexualidade sem cuidado. Num debate anterior que nós tivemos, que tratou da questão da orientação sexual na família, até o pastor Wagner estava conversando conosco e nos lembrou que se nós temos um casal em que ambos são cristãos e levam uma vida cristã exemplar, esse é, digamos, o sexo seguro, né? Que é um casal que está de acordo ali com a vontade de Deus. Mas, infelizmente, essa não é a realidade, muitas vezes na igreja. Muitas vezes nós temos homens ou mulheres que fazem parte da igreja e, às vezes, a outra pessoa do casal não faz. Isso não significa que vai ter uma vida, às vezes, desregrada, mas, infelizmente, acontece. E, como há uma novidade na sociedade, de um aumento de idosos na sociedade, também há um aumento de uma série de coisas que antes não aconteciam nessa faixa etária e que implicam em uma orientação, inclusive sexual. Isso pode ser uma novidade para você, mas inclusive na área sexual para a vida do idoso. Outra questão que envolve os idosos é quando nós temos uma parte dessa população, não todos, porque hoje você ser idoso, muitas vezes você vive uma vida até mais intensa, mais plena do que o jovem, mas existe uma parcela dos idosos que necessitam de cuidados, né? E a palavra de Deus sempre nos orienta ao cuidado com o outro. Então nós, enquanto igreja, eu quero perguntar ao pastor José Carlos, o senhor falou um pouco sobre os cuidadores, né? Que quem cuida dos idosos são outros idosos. E qual o senhor acha que deve ser o papel da igreja nessa questão? Como é que é isso? Explica um pouco melhor. Então, os dados que nós temos é que 39,3% de mulheres, né, dos cuidadores são mulheres, estão aí entre 60 e 80 anos de idade e cuidam de cerca de 62,5% dos idosos que existem no Brasil. Por isso que eu disse assim, é idoso cuidando de idoso. Outras faixas aí etárias se excluem desse cuidado. E quando os tem em casa, né, desse universo todo, 15% das mulheres idosas cuidadoras vivem sozinhas, porque foram abandonadas e relegadas a isso, e 53,9% cuidam de idosos que estão na faixa aí de 65 anos para cima, né? E um outro fato assim, bastante curioso é que algumas dessas mulheres, né, elas vivem junto com os filhos, casados ou solteiros, mas não porque os filhos as querem lá, de fato. Porque, de algum modo, assim, por exemplo, eu me casei, divorciei, aí eu volto para casa da minha mãe viúva e fico lá, e ela passa a cuidar de mim. Né? E quando o filho está casado ainda, né, e traz essa mãe para morar em casa, é para cuidar dos netos dela, enquanto eles trabalham, vão ganhar dinheiro e produzir. Então,
Um outro dado é que diz que essa mulher, com o passar de alguns anos, né, onde ela poderia ter uma liberdade de um passeio, etc., ela acaba se deprimindo, adoecendo, porque só se vê como objeto de trabalho, né, não tem uma valorização de fato. Isso aí é uma provocação para você continuar o debate, a conversa, o compartilhar das experiências no seu grupo dos Boas Novas. Que Deus te abençoe.